Bom, gente, durante todas as eletivas, desde o início do ano, tanto as que foram apresentadas pelas professoras como as que foram apresentadas pelos alunos, né, onde os alunos foram os protagonistas, a gente se preocupou sempre no início da aula em levantar alguns pontos. Aqui como exemplo, né, a gente traz a eletiva trabalhando a brincadeira mímica, tá? E aí a gente sempre explicava no início o que é a brincadeira, qual o significado da brincadeira, tá? Depois a gente fazia um breve resumo da história da brincadeira, como surgiu, aonde surgiu, né, os possíveis contextos históricos da brincadeira. Depois a gente relatava também as características da brincadeira em si. E por último, as regras da brincadeira, né? As variações que a brincadeira poderia ter e as regras básicas. Para assim depois, então, a gente brincar de fato, a gente fazer de fato o jogo. Tá? Então essa era a principal temática durante as aulas. A principal ideia, né, durante as aulas. Trazer o significado da brincadeira, o significado do jogo, contextualizar esse jogo historicamente, né, e trazer as regras para que depois então a gente pudesse fazer na prática a brincadeira ou o jogo. Brincar é uma ação contínua que envolve pensamento, ação e reação. É uma forma de comunicação entre as gerações, um instrumento de aprendizagem e de valorização em diferentes contextos. Por meio das brincadeiras, nós podemos compreender a cultura de um povo e é brincando que a criança começa a ter o contato com o mundo à sua volta. A criança explora, avalia, compara e se interessa pela vida. Por meio das brincadeiras, a gente aprende a dividir, cooperar, ganhar ou perder. Então a gente tem um desenvolvimento físico, mental e social. Porque através do brincar, essa criança pode se tornar um adulto mais consciente, equilibrado, feliz, afetivo, interativo, inteligente e com um repertório enorme de experiências. As brincadeiras tradicionais fazem parte do nosso folclore, trazem consigo parte da nossa cultura popular, são transmitidas oralmente e trazem toda a característica de um povo em um determinado período histórico. Porém, é importante também reconhecer que numa sociedade cada vez mais industrializada, os jogos de computador e brinquedos eletrônicos passaram a ser mais constantes na vida das crianças e adolescentes, e isso é inevitável. O universo virtual apresenta novas formas de integração social com as quais os adultos estão pouco habituados. Há inúmeros tipos de jogos online, por exemplo, em que é possível jogar e conhecer outras pessoas sem contato real. E esse é um elemento de integração social, de relação com o outro, que apenas os jogos eletrônicos podem proporcionar. A gente precisa também desmistificar essa ideia de que o jogo eletrônico deixa o menino nervoso e violento. Se a gente parar para analisar direitinho, o jogo não tem todo esse poder. Existe todo um contexto histórico familiar que pode influenciar ou, de fato, pode ser a causa do mau comportamento desse menino. A ideia não é que as brincadeiras tradicionais devam morrer ou ser substituídas pelos jogos eletrônicos. Pelo contrário. Mas o que a gente também precisa compreender e aceitar de uma vez por todas e de uma forma bem tranquila é que atualmente nós participamos de um momento histórico e tecnológico bem diferente dos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, onde nós precisamos lidar com essas novas tecnologias e utilizá-las de forma construtiva, já que elas são parte deste novo momento. Nós temos inúmeras brincadeiras e jogos disponíveis. Cabe aos nossos adolescentes, como protagonistas de suas escolhas, utilizá-los em prol do seu conhecimento, desenvolvimento físico, mental, emocional e social. E nós, professores, pais e responsáveis, estamos aqui para mediar e incentivar isso, e não recriminá-los. Afinal, essa troca de conhecimentos é fantástica. E, na minha humilde opinião, torna tudo muito mais atrativo e interessante. Então, essa foi a proposta da eletiva Historiando Jogos e Brincadeiras. Apresentar aos alunos a história e prática de algumas brincadeiras tradicionais e aprender com eles sobre os jogos atuais. Tentar despertar nesses meninos, de alguma forma, a importância de se valorizar e preservar a nossa memória, o que é tradicional, mas também utilizar o atual e o tecnológico a nosso favor, em nosso benefício. E eles, como sempre, deram um show. Faz aí, cara, faz alguma coisa. Relâmpago, ventilador relâmpago. Relógio, ventilador.
aqui, pô, se lança aí. Não, é 15. É velho, filho. Boneco, boneco assassino. Pequeno assassino. Tchau. Por que, mano? A dançarina, sei lá. Organizada. Vai logo, cara. É sério, Gabriel. Fala isso não. Braço. Hulk. Acertou. Bom, eu sempre falo o seguinte, que nunca vai deixar a gente esquecer de nada que ensinou, que já viveu quando era pequeno. Até que eu vou pra casa dele, a gente sempre pega o meu telefone e fala, não, tô com meu brinquedo antigo, aí tu pode aproveitar para brincar. Lá, quando eu chego lá, eu tenho meu cavalo, eu brinco de carrinho de romã, de peão, de pipa, e muito mais. Aí é bom também que eu aproveito mais um pouco da minha infância com ele. Tá? O celular não é ruim, mas também não é bom, entendeu? Tem certas brincadeiras com o celular e é bom até. Porque a gente esquece um pouco das coisas, mas voltar um pouco do passado é legal, entendeu? Porque nem tudo que tem no celular não tem na vida real. A gente acaba perdendo a nossa vida somente com isso aqui Passa e muito com a minha tempo. família. A eleição misturando jogos e brincadeiras foi legal porque a gente pôde conhecer algumas brincadeiras que não conhecíamos, relembrar algumas que já conhecíamos, mas não costumamos brincar mais. Conhecemos a história por trás dessas brincadeiras, como e quando elas foram criadas, conhecendo as regras, as brincadeiras e praticar na sala de aula. Foi legal também compartilhar os jogos eletrônicos, conhecer a história deles, trazer mais conhecimento e fazer a reflexão da diferença de como eram os jogos antigos e os atuais. Fala aí pessoal, meu nome é Vitório Baumgarten, da Géria, que tem exercido serviços aí na escola, e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que vai informar um pouco sobre como que os jogos eles se relacionam com o crescimento e desenvolvimento do jovem e também como ajuda na vida de qualquer pessoa, seja jovem, criança, adulto. Bom, muitas pessoas que têm um pensamento mais antigo, não tem tanto conhecimento, acabam relacionando a existência dos jogos e o ato de jogar como apenas um ato ocioso ou que atrapalhe no desenvolvimento estudantil e cognitivo da criança. Mas o jogo, ele realiza principalmente o contrário quando ministrado de forma correta, né? Muitos jogos aí, eles ajudam extremamente no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor do jovem e inclusive também no aprendizado do jovem, né? Então, os jogos, eles trazem eles podem ser considerados um esporte, podem ser considerados um ofício, podem ser considerados um hobby, mas são uma prática que, ministrados de forma correta, eles podem ajudar extremamente no desenvolvimento de qualquer pessoa. E, além disso, a gente já ouviu falar daquela de que jogos podem trazer violência, podem incitar a violência, mas na verdade não funciona muito bem assim, né? Nós sabemos que o ensinamento que nós recebemos em casa, de nossos pais, de nossa família, são o principal influenciador para que a criança ela desenvolva uma moralidade dentro de sua mente, né, por assim dizer. Então, não importa se a criança vai jogar um jogo de tiro, se a criança vai jogar um jogo em que tem alguma cena violenta, lógico que os jogos eles têm a restrição de idade, então é recomendado que a pessoa tenha um certo desenvolvimento de maturidade para poder jogar certo tipo de jogos. Mas em outros casos, isso não tem nada a ver, entendeu? Então, vale dizer que é muito importante você entender que os jogos eles vão ajudar quando ministrados de forma correta e não atrapalhar no desenvolvimento da criança, né? Atualmente eu sou streamer, tenho trabalhado com isso, já vai fazer 2 meses, trabalhado com isso de forma séria, né? De forma com o objetivo de que isso torne um dia a minha profissão principal, né? E como trabalho secundário para conseguir me sustentar, eu tenho trabalhado como técnico de informática. Mas vale dizer que hoje em dia eu jogo um RPG e os jogos pra mim eles têm sido grandes apoiadores na minha vida, porque eu sempre joguei bastante e eu me considero uma pessoa boa e as pessoas que convivem comigo me consideram uma pessoa boa, não sou uma pessoa violenta e vivo extremamente tranquilo, em paz, e eles me ajudaram muito a desenvolver tanto o meu conhecimento moral quanto vários outros desenvolvimentos que eu precisava, que às vezes minha ansiedade não deixava que eu crescesse em algum pensamento, e os jogos me ajudaram muito, entendeu? Então quando a pessoa às vezes ela sente e se concentra bastante em algo, ela consegue desenvolver e consegue liberar mais essa ansiedade, né? Isso vale de forma diferente para diferentes pessoas, né? Mas vale dizer que a culpa nunca é dos jogos, entendeu? A culpa não vai ser do jogo, e sim da forma como que a criança ou a pessoa ela é educada para interpretar e utilizar o jogo, tá bom?